O programa de hoje apresenta os diversos aspectos da maternidade, desde a gestação até o retorno ao mercado de trabalho. A sobrecarga materna é uma realidade para as mães que tentam conciliar a rotina com os filhos, o trabalho e os cuidados com a casa. Vamos conhecer a história de uma mãe solo que se desdobra no dia a dia para cuidar dos 2 filhos pequenos. A advogada trabalhista alerta sobre a importância de leis para tornar justa a relação de mulheres-mães no mercado de trabalho. Cuidado desde a gestação, os desafios para o combate à violência obstétrica no DF. Como a falta de vagas em creches públicas afeta a rotina das mães que precisam voltar ao mercado de trabalho. E como a CLDF está trabalhando para mudar esse cenário e ajudar as mães do Distrito Federal a terem seus direitos garantidos. Agora, no Ver a Cidade. Os meninos, assim, me surpreendem em tudo. Só que é exaustivo. É muito exaustivo. A maternidade é uma experiência diferente para cada mulher que se aventura na jornada de ter um filho. Maternidade solo, maternidade com pai presente, com rede de apoio e sem rede de apoio. São muitas as realidades, mas mesmo para quem divide uma parte das tarefas do dia a dia, a sobrecarga está presente. Uma pesquisa sobre a saúde mental de mães, realizada em 2022, aponta que mais de 60% delas se sentem esgotadas ou sobrecarregadas. Entre as funções que as mães alegam mais executarem sozinhas estão acompanhar os filhos em tratamentos médicos, realizar tarefas domésticas e fazer supermercado e outras compras. Priscila é mãe de 2 meninos, um de 5 e outro de 8 anos. Em casa, ela dá um jeito para gerenciar todos os afazeres de filho, trabalho e atividades extra-classe das crianças. Uma rotina repleta de amor, mas cansativa. Priscila, como é que você traduziria a maternidade? Então, sem maquiagem, complicada, é uma aventura e é muito amor envolvido, né? Você tem 2 filhos, como é que é a sua rotina com eles? Saio para trabalhar cedo, eles ficam de manhã em casa e aí quando dá 11 horas da manhã a van pega eles e eles vêm para a escola. E durante esse tempo eles fazem atividade, fazem judô, fazem futebol, aí tem uns horários que a moça que fica de manhã me ajuda a levar e à noite eu levo no futebol. Aí é o horário que eu tenho para fazer atividade, eu deixo eles no futebol, faço minha caminhadinha, volto, pego eles, aí a gente volta para casa, aí é o segundo round. Aí é o dever de casa, é ajudar a estudar, é o banho, é a alimentação. Médico, dentista? Tudo eu, médico. E assim, eu tenho um pequeno que ele faz acompanhamento com a neuro, porque ele tem TDAH. Aí é dentista, é médico, é psicólogo, é escola que chama o tempo inteiro. Então vira e mexe, ele tem um problema na escola, eu tenho que sair do trabalho. Ir lá resolver, às vezes tem que tirar ele da escola porque ele fica nervoso. E isso acaba me trazendo outras questões mais críticas em relação ao trabalho. Porque se eu não tenho a quem recorrer, o pai não é presente, inclusive eu já entrei 2 vezes na justiça para ele poder pegar as crianças, não foi nem atrás de pensão, foi para ele me ajudar. Como o pai não queria pegar de maneira alguma, primeiro eu fiz uma denúncia no Conselho Tutelar. A conselheira que me atendeu foi maravilhosa e assim, eu nunca tinha pensado em levar ele para a justiça. Ela falou, olha, isso é mais comum do que você imagina. E não é justo com as crianças, não é justo com você. Aí eu fiz a denúncia, o Conselho Tutelar chamou ele, é aí que ele parou de pegar mesmo, porque assim, de vez em quando ele queria ver. Aí ele parou de vez e pediu o DNA. Aí quando ele fez isso, eu fiquei revoltada. Eu falei, agora eu vou para a justiça. A primeira vez que eu entrei foi super tranquilo. Marcou de 15 em 15 dias, metade das férias comigo, metade das férias com ele. Só que ele não cumpria. Aí passou mais ou menos uns 2 anos, eu entrei novamente.
Aí foi uma decepção, porque eu acho que o promotor não tinha filhos e aí o promotor ficou simplesmente, essa é a palavra, contra as crianças e contra a minha pessoa. Ele virou para mim, falou que não podia obrigar o pai a pegar e que não podia obrigar ele a amar os filhos. Aí eu falei, tá, e a carga? E assim, se ele não convive, não tem como ele pegar amor com as crianças. O promotor falou, olha, se a senhora está achando ruim, entra na justiça de novo e manda aumentar a pensão, que a senhora paga babá para olhar os filhos. Quando acabou a audiência, a juíza falou, não sai da sala. Aí ela falou assim para mim, dona Priscila, desculpa, mas é porque é cultura brasileira o fardo ser da mãe. E infelizmente, a justiça não pode fazer nada. A questão dele era, eu trabalho. E eu não trabalho. Essa cultura nossa ainda tem muito a evoluir. Achar que realmente a responsabilidade é só da mãe, isso não é correto. Né? Não é correto. Durante a pandemia, um grupo de mães se uniu para lutar por vacinas para mulheres que estavam amamentando. De lá para cá, elas perceberam que as pautas envolvendo a maternidade eram diversas e que o grupo teria ainda muito trabalho pela frente. Conversamos com representantes do MAMA, Movimento Autônomo de Mães Ativistas, para descobrir como está a luta pelos direitos de mulheres mães. As nossas convidadas de hoje passaram por dificuldades para se manter ou voltar para o mercado de trabalho. Como é que foi para você essa experiência de ter se tornado mãe e continuar a trabalhar? Eu voltei da licença maternidade e a pandemia iniciou. Quando ele tinha 2 anos de idade, não tinha mais home office, era necessário voltar ao trabalho e nós não tínhamos um arranjo de com quem deixá-lo. Eu sou casada e eu e meu esposo trabalhamos. Então nós decidimos que a melhor alternativa era eu deixar o mercado de trabalho, porque o valor do salário que eu recebo, ele era quase o valor de uma creche aqui onde nós moramos. Vocês ficaram frustradas com essa dificuldade de se manter no mercado de trabalho? Ao mesmo tempo que eu queria exercer a maternidade 100%, que a gente pensa, né? A criança vai crescer tão rápido, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Exatamente. Aí você também tem aquele outro lado profissional. Então, eu até admiro as mães que abrem mão da carreira para cuidar 100% do filho. Porque uma coisa é o trabalho de casa que não acaba nunca. E no ambiente profissional, não. Você tem uma demanda, você cumpriu, próximo passo. Então, eu tive muito esse conflito interior. Aí até escutei de familiares, você está amando mais o seu trabalho do que a sua filha. Então, isso doeu muito. E, ao mesmo tempo, depois essa mesma pessoa vai dizer para você assim, poxa, mas você não se dedicou à sua carreira. O mercado de trabalho olha para você e diz assim, você está defasada. Agora, eu chego numa universidade e as pessoas dizem, você só produziu isso. Dá vontade de falar, não, né? Eu não produzi só isso, eu produzi um filho também. Eu não sei se vocês amamentaram, mas eu amamentei por 2 anos e justamente no meu retorno eu fui desafiada a fazer algumas coisas que eu não fazia antes, por exemplo, apresentação de eventos no meu trabalho. E eu lembro que uma das questões que foi mais difícil para mim é que o meu peito ficava muito cheio e eu estava no meio de uma apresentação do evento, eu não tinha como dar mamar, não tinha como tirar o leite, então era bem complicado. Como é que foi para vocês? O nosso movimento de mães, ele surge exatamente pelo direito das mulheres lactantes. Sim. Então, para nós, isso é uma coisa muito cara. O direito da mulher poder amamentar. E não é uma coisa que é normalizada na sociedade, então a gente não tem muitos espaços. Se faz festa quando uma repartição, uma empresa, inaugura uma salinha com uma cadeira, dizendo aqui é o lactário. E para mim foi bastante desafiador, porque eu estava... Depois que eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei para um outro espaço, que na área de sala de aula, não tinha mais direito de sair para amamentar. Isso mexia com o físico mesmo, não era nem a necessidade só do meu filho, era o meu corpo, era o físico. Para buscar mais equidade, existem legislações voltadas para a proteção dessas mulheres. Para falar um pouco sobre esses direitos, nós vamos conversar com a advogada trabalhista Raquel Bartolo. Raquel, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a gente ter um olhar atencioso para as mulheres mães. Quais são os direitos delas, especialmente quando a gente fala com relação ao trabalho? A questão da maternidade, ela é algo muito caro, principalmente dentro do direito do trabalho,
porque ela representa um desafio que apenas mulheres, mães passam e um desafio diferente do que é posto aos homens no mercado de trabalho. Nós temos à disposição, dentro da Constituição Federal, que garante à mulher gestante, desde o momento da concepção, o direito à estabilidade. Isso significa que, mesmo que ela não saiba que está grávida, ela vai ter o direito à estabilidade, o que significa que ela não vai poder ser demitida. Isso tudo porque o direito, ele é garantido à mãe, mas ele serve para proteger as crianças. Recentemente também o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E esse documento, ele é uma diretriz para os magistrados e para todos aqueles que atuam no direito, para que olhem para essa questão que vai reconhecer as desigualdades estruturais que operam dentro do mercado de trabalho. Quando pensamos em políticas públicas para as mães, a gente pensa em estratégias para melhorar questões como sobrecarga materna, saúde mental e permanência no mercado de trabalho. Mas a gente não pode esquecer que a vida de uma mãe começa antes mesmo do seu bebê nascer, durante a gestação e o parto. Por isso, essas políticas precisam ser pensadas antes mesmo desse neném vir ao mundo. Por isso a gente está aqui com a deputada Deise Amarília, a gente vai conversar com ela sobre um assunto muito importante. Deputada Deise, hoje a gente tem falado muito sobre violência obstétrica e isso pode trazer um grande impacto para a vida de uma mãe e até mesmo para o seu bebê, né? Como que a gente pode garantir hoje um parto seguro e respeitoso para as mulheres? Quando a gente fala de um parto seguro e respeitoso, eu sou enfermeira obstetra e primeiro a gente tem que entender que existe todo um estudo científico em cima disso. Então, quando a gente, por exemplo, não fala para essa mulher e a gente não prega que, por exemplo, o parto normal, ele é o parto mais seguro e que a altas taxas de cesariana, ela leva a um risco muito grande nesse pós-parto, inclusive com o risco de morte dessa mulher, de infecção, a gente está negando a essa população o direito de conhecer e saber a verdade. Eu falo que a verdade liberta. Então, eu acho que o nosso dever é a gente levar essa informação e levar essa informação muito qualificada. E a gente, como Câmara Legislativa, e o Estado também fazer leis para que a gente possa proteger essa mulher. Parece um absurdo, mas a mulher poder escolher, por exemplo, com quem ela quer ter o parto, que hoje a gente tem um protagonismo muito grande da enfermagem obstétrica, por exemplo, que nós estamos, inclusive, atrasados, porque no mundo inteiro já existe atuação dessa profissional, inclusive no domicílio, e hoje parece ainda no Brasil estranho a gente falar que, por exemplo, quer ter um parto na nossa casa e com uma profissional que não seja um profissional médico, por exemplo. E isso com toda a segurança que a gente tem dentro da ciência. Deputada, a senhora tem inclusive um projeto de lei que estabelece a transparência de dados sobre casos de violência obstétrica aqui no Distrito Federal. Qual que é o papel desse projeto? A gente não tem dados reais de aonde acontece, por que acontece e o quanto, qual o quantitativo de violência obstétrica. A violência obstétrica já é definida. Então, ela pode acontecer, por exemplo, desde uma fala, você na hora que estava fazendo não estava gritando, até coisas que eu vivenciei na minha prática. Mulheres sendo, por exemplo, levando tapa na perna para abrir as pernas. Mas a violência obstétrica ela precisa ter um recorte para que a gente possa fazer a leitura desse dado. Quanto está acontecendo? Aonde está acontecendo mais? É na rede pública, é privada? Quem está praticando mais essa violência? Será que a mulher se reconhece como violência? Porque às vezes ela nem sabe que sofreu uma violência. Com base nesses dados, tanto a Câmara como o próprio Executivo, como o próprio Judiciário, ele vai começar a planejar mais políticas públicas para evitar que a violência obstétrica continue acontecendo. Tudo isso para a gente tentar evoluir nessa questão do respeito às mulheres e principalmente às mães, né, deputada? É uma coisa tão básica, né? O direito de você parir com dignidade. E se depender de mim, eu vou lutar muito para que a violência obstétrica ela acabe, porque a gente não aceita mais parir sem dignidade, sem respeito. No próximo bloco, o impacto da falta de vagas em creches públicas para as mães trabalhadoras e as iniciativas comunitárias para ajudar essas mulheres. E vamos saber o que a Câmara Legislativa está fazendo para ajudar a resolver esse problema. Nós voltamos já. Um
dos principais entraves para as mulheres retornarem para o mercado de trabalho é a falta de vagas em creches públicas do Distrito Federal. Eu fiz a inscrição para minha filha para a creche quando ela tinha 6 meses. Por isso eu consegui fui contemplada com a vaga esse ano. Eu fui várias vezes no Conselho Tutelar, fui na Defensoria Pública, falava que tinha que aguardar, que não tinha vaga. Continuei aguardando. Em outubro do ano passado eu conheci o Mama e me juntei a outras mães que estavam nessa mesma situação. Esse ano eu consegui a vaga da minha filha. E a falta de vaga das creches públicas é um problema muito sério, principalmente para as mães solos, que não têm apoio, e me prejudicou, dificuldade de trabalhar. Dados da Secretaria de Educação apontam que mais de 6 mil crianças aqui no Distrito Federal estão aguardando por uma vaga nas creches. E nas regiões periféricas, geralmente, a espera é muito maior. E aí quero saber das nossas convidadas, como é que foi essa questão de conseguir uma vaga em creche? Rosilene, você conseguiu uma vaga em uma creche pública? Como é que foi isso? Eu moro no Cruzeiro. O Cruzeiro só tem uma creche e nós estávamos inscritos para essa creche. O meu filho não ia nunca conseguir a vaga lá porque a nossa renda ela era alta para o tamanho da fila. Então, nós estávamos nos últimos lugares. No início de 2022, conseguiu zerar a fila na Asa Norte. Tem muitas creches na região onde precisa menos e se zerou a fila. Então, nós transferimos o nosso filho do Cruzeiro para a Asa Norte. E, no mesmo momento, nós conseguimos vaga porque haviam sobrado vagas naquela região. Meu filho não ficou tanto tempo na creche, na fila da creche, como outras crianças. Por exemplo, a Ilma ficou mais de 2 anos aguardando pela vaga da Helena, quase 2 anos, aguardando pela vaga da Helena. O Arthur ficou em torno de 8 meses aguardando essa vaga. Então, considerando a maior parte da população, não é um tempo tão grande. Luana, você conseguiu vaga na rede pública? Eu consegui recentemente, quase 1 ano de espera, e eu atribuo muito isso ao nosso movimento, o Mama, porque a gente leva a documentação, mas a fila de espera é grande e também, às vezes, nós somos contempladas por um local longe da nossa residência. Então, foi isso que aconteceu comigo. Fiquei naquela procurar alguém para cuidar, não encontrava uma babá. Quando eu encontrei uma vizinha, foi muito difícil a adaptação. A minha filha estranhou o ambiente. Essa oportunidade de ter uma babá que eu almejava, alguém para cuidar de confiança, não deu certo para mim. Então, coloquei numa creche particular, próximo à minha residência. Também foi outra frustração, porque a minha bebê olhava pelas câmeras, ela ficava no soninho da tarde emborcada, numa cadeirinha de descanso, só de frente à TV, não tinha uma atividade pedagógica. Então, agora que a minha filha foi contemplada no início desse ano, para mim foi muito uma emoção, porque foi perto da minha residência, a demora foi grande realmente, mas eu vejo que hoje ela tem uma alimentação saudável, ela não está amamentando mais, então isso facilitou a adaptação dela. E a questão do trajeto, que eu e meu marido é perto da nossa casa, a gente consegue levar e buscar. Então, eu acho que esse movimento de lutar por creches públicas é o ideal. Deveríamos ter horários mais flexíveis, creches no ambiente de trabalho, tudo isso iria favorecer. Iríamos ter trabalhadores mais entusiasmados. Nós precisamos fazer com que a sociedade valorize o cuidado. Para além disso, a gente precisa que o Estado assuma o seu papel de indutor das políticas públicas, de propositor de políticas públicas, mas principalmente o seu papel de defensor dos direitos da dignidade da pessoa. Na falta de vagas em creches públicas, surgem iniciativas como essa aqui na Estrutural. A creche comunitária Florescer fica na comunidade Santa Luzia, uma das áreas mais carentes de políticas públicas do Distrito Federal. A creche hoje atende a 27 crianças com idade entre 11 meses e 9 anos de idade. E quem idealizou esse espaço e hoje coordena a creche é a professora Rejane. Ela é educadora há mais de 30 anos aqui no Distrito Federal. Rejane, de onde surgiu a ideia de criar esse espaço, essa creche? Veio por conta de que eu trabalhei uma época no lixão. E eu conheci a realidade das mãezinhas catadoras que precisam trabalhar e não têm com quem deixar a sua criança. A falta de creche é muito grande e complica a renda familiar hoje das pessoas que não têm onde deixar a sua criança num local seguro.
Hoje a creche sobrevive com que tipo de ajuda? Aleatoriamente, uma pessoa e outra doa uma cesta básica, um frango, outra compra o gás, a outra paga a internet. E qual que é a realidade da família dessas crianças acolhidas aqui? A maioria dos pais trabalham como servente de pedreiro, os pais homens, né? E as mães, elas são domésticas, fazem faxina, né? Então elas vão em busca desse trabalho. Você acredita que se não tivesse a creche, muitas mães teriam uma renda menor em casa? Com certeza. As mães que nos procuram, né, pedindo para que a gente fique com as crianças, é para ir em busca do emprego, do trabalho, da faxina, né? Vitória Souza é diarista e mãe de 3 crianças com idade de 5, 3 anos e 10 meses. Ela conta que desistiu de tentar uma vaga porque a unidade mais próxima fica muito longe de casa. Vitória, você chegou a tentar a vaga em creche para os seus filhos? Tentei, não deu certo. E quando me ligaram, que eu pensei que já era para levar as coisas dela, não era. Era só para me pedir uma medida protetiva e aguardar na fila, que ela era a número 77. Aí dá prioridade para quem tem mais filhos. Aí a gente vai ficando mais para trás. Não consegui, não. E se conseguisse vaga, você disse que a creche seria longe? É muito longe. Como eu que saio para trabalhar 5h30 da manhã, a creche só abre 7h30. É muito difícil, muito complicado. Essa creche aqui te ajuda? Essa creche aqui me ajuda. Minhas meninas ficam aqui e aqui é até 4 horas, mas minhas meninas ficam até eu chegar. Segunda-feira mesmo eu cheguei às 7h30 e elas estavam com a neném para mim. Você assegurar que as mulheres mães tenham direito à creche é uma forma de assegurar que elas permaneçam no mercado de trabalho. A Pesquisa Nacional de Domicílios do terceiro semestre do ano passado, 2023, demonstrou que apenas 30% das mulheres têm acesso à creche. E muitas mulheres sequer sabem que quando esse direito é a elas negado, elas podem ingressar com uma ação judicial para que o Estado garanta o direito à creche das crianças. A gente reconhecer a mulher mãe não é reduzi-la à maternidade, porque a mulher também não vai ser apenas mãe, ela vai continuar sendo uma mulher trabalhadora, ela vai continuar tendo todos os outros recortes, e reconhecer esses direitos da maternidade é assegurar essa dignidade à mulher e não reduzi-la também a essa maternidade. Nós viemos hoje aqui no Centro Educacional INCRA 8, que fica em Braslândia, para conversar com a deputada Paula Belmonte, que tem destinado recursos de emendas parlamentares e também do PEDAF para investir nas escolas públicas do Distrito Federal, como forma de colocar em prática uma das principais pautas dela, que é justamente a proteção à primeira infância. Deputada Paula, essa busca pelo investimento nas escolas é uma forma também de proteger as mães dessas crianças e, consequentemente, garantir o desenvolvimento delas? Com certeza absoluta. Eu sou fruto da escola pública, é importante dizer isso, e hoje nós estamos aqui numa escola que realmente tem uma estrutura toda para a criança. Então, quando a gente fala que estamos dando uma estrutura para a criança aqui, para o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento intelectual, então olha só a qualidade que você está proporcionando para as nossas crianças, e isso tem um impacto direto na família, né? Porque hoje uma mãe que deixa aqui a criança numa escola que sabe que vai ter o atendimento integral, alimentação para as crianças poderem ficar aqui e desenvolverem no seu contraturno, é fundamental. É importante colocar que nós estamos atingindo diretamente aquela família daquela criança, mas de uma forma geral também estamos atingindo a nossa sociedade. Porque quando a gente olha para todos os países desenvolvidos hoje, eles investem na sua primeira infância. Deputada, a senhora tem uma lei também que garante, né, que protege essas mães de discriminação no trabalho, no ambiente de trabalho,
no âmbito do Serviço Público do Distrito Federal. Qual que é a importância da gente ter uma lei dessas para as mães do Distrito Federal? Olha, nós temos essa realidade que é uma realidade muito triste, né? De nós estarmos falando de famílias monoparentais, né? E infelizmente, desses 25%, 80% dessas mulheres são mães de crianças atípicas, crianças que muitas das vezes, quando apresenta algum tipo de atipicidade, elas são abandonadas pelos seus maridos. Então, por isso que nós precisamos fazer com que essas mães elas tenham um apoio do Estado e que elas não possam ser penalizadas mais uma vez para a nossa sociedade. Quando a gente fala da criança e do adolescente, é muito importante que a sociedade tem que abraçar. A mãe ela tem a ligação direta com seu filho, mas a nossa sociedade ela tem que abraçar todos os brasileirinhos e brasileirinhas que estão nascendo. Para quê? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor. O cansaço, as noites em claro, a falta de dinheiro para comprar comida. Uma realidade que Dona Cléo conhece de perto. Mãe da Sirlene e da Sabrina, hoje já 2 mulheres adultas. Ela se emociona quando recorda das dificuldades que enfrentou para que as filhas pudessem estudar e ter uma vida melhor. Dona Cléo, como foi criar 2 filhas praticamente sozinha? Não foi fácil porque eu tive 2 gravidez de alto risco. Quando minhas filhas a Sabrina nasceu, eu não tinha uma fralda. Eu não tinha nada. A senhora trabalhava, tinha que fazer trabalhos extras para conseguir manter? Sim, eu mexia com salgado, fazia bolo gelado, vendia roupa. Eu lembro delas pequenas, com lencinho na cabeça e me ajudando a enrolar o salgado. Ai, a maternidade para mim é tudo, porque Deus me deu 2 filhas de ouro. Tudo que eu passei, eu passaria tudo de novo. Minhas dores que eu enfrentei, fui faxineira, fui ajudante de cozinha. Sirlene, o que você tem de memória da sua mãe de quando você era criança? Eu tenho uma memória dela muito guerreira, né? Muito batalhadora, tentando sempre dar o máximo dela para dar o melhor para a gente. Muitas vezes ela se anulando mesmo para a gente poder ter o melhor. E hoje, quando ela vê a gente bem, ela se sente como se ela tivesse se formado, como se ela tivesse se casado, como se ela tivesse comprado o carro dela, porque ela sabe o tanto que ela lutou para a gente chegar até aqui. A gente cresceu ela falando, olha, podem tirar tudo de vocês, mas a educação não. Então, mesmo que ela não tenha concluído o ensino fundamental, a gente cresceu sabendo que o que ela poderia dar de herança para a gente era a educação. É uma mulher que teve que lutar com muita garra, muita força, para conseguir, né, educar as filhas, né, com o melhor que ela tinha. Às vezes até com o que ela não tinha mesmo, mas sempre com muito amor, com muito carinho, muita firmeza também. Quando a gente era pequena, assim, minha mãe sempre foi muito desacreditada, né? Que ela conseguiria criar as filhas. Foi. Justamente por ter tido uma depressão pós-parto. Quando éramos menores, a gente cresceu sempre em kitnets, né? Casa de aluguel, assim, muito pequenas. E aí eu acho que a primeira grande realização que a gente pôde fazer para ela, né, Sabrina? A gente pegou as nossas reservas e aí a gente ajudou ela a comprar a casa dela porque ela nunca tinha tido o lugar próprio. E eu me lembro que você adiou o casamento para poder dar entrada aqui. Vocês duas. E tinha as economias que ela ia comprar o carrinho dela. Me lembro como hoje.